gente, tudo bom? Eu tô aqui de volta hoje porque na semana passada, quando eu gravei um vídeo com a minha amiga Musa, a gente falou sobre a relação dela com o peso dela. E já tem algum tempo que ela vem tentando ganhar uns quilinhos. E aí, esse papo todo me fez pensar na minha própria relação com o meu peso. Resolvi dividir isso com vocês. É quase um desabafo, na verdade. Bom, eu não fui um bebê obeso. Eu era uma criança gordinha, com dobrinhas, mas como qualquer bebê saudável. Depois que eu perdi, né, aquele jeitinho de bebê, eu acabei virando uma criança um pouquinho mais cheinha, bochechudinha e tal. Mas eu não chegava a ser uma criança obesa. Mas eu me lembro de me chamarem de gordinha. Eu acho que isso teve muita influência também de eu ter duas primas super magrinhas. Então, na comparação, eu acabava ficando mais cheinha mesmo. Mas olhando pra trás, eu não acharia que uma criança como eu era uma criança gorda ou acima do peso. Durante a minha infância toda eu ouvi às vezes que eu era gordinha, mas uma cobrança assim da própria família. Fora isso, as pessoas não falavam muito não, eu não ouvia gracinha, não sofria bullying no colégio, nada disso. Aí eu me lembro assim, depois quando eu cheguei na puberdade, né, que dei aquela esticadinha, eu me achava gordinha, mas olhando as fotos hoje, eu não acho que tinha nada demais. E eu acho que eu cheguei a uma conclusão interessante, né, pensando e conversando com meus amigos sobre isso. O fato de me chamarem de gordinha me fez vestir essa carapuça. Então, acabou que quando eu realmente engordei, realmente cheguei à obesidade, eu tive muita dificuldade para me ver da forma com que eu estava. Então foi isso, eu passei a adolescência sempre me achando um pouco acima do peso, mais gorda do que as minhas amigas. Mas eu acho que na verdade eu era uma adolescente com um pouco mais de corpo. Eu acho que eu tinha mais bunda, mais coxa. E eu me comparando, me sentia um pouco mal. Quando eu fiquei adulta, eu sempre me senti a mais gorda da turma. Sempre. E eu acho que isso influenciou para que, como eu falei, eu não percebesse que eu estava ganhando tanto peso através dos tempos. Mas ainda assim eu era uma menina que usava calça 40. Eu não acho que isso é ser gordo. Se bem que nesse mundo muito louco, vai saber. Eu me lembro assim, quando eu comecei a trabalhar, eu sou jornalista e eu ia a muitos eventos, eu às vezes dava plantão e tal, eu fui começando realmente a engordar. Eu me lembro de um caso, se eu não me engano, em 2007, ou fim de 2007, início de 2008, que eu estava com 73 quilos e isso me colocaria no início da obesidade. Então eu tentei emagrecer, cheguei a perder alguns quilinhos. Nessa época foi que eu conheci o meu marido, a gente começou a namorar. E aí começando a namorar, saía pra comer pizza, não sei o quê. Eu acho que eu acabei me largando um pouco, eu confesso. E aí realmente eu cheguei a engordar bastante. Eu acho que a minha relação com o meu peso nunca foi muito legal. Eu sempre me senti, eu acho, mais gorda do que eu realmente era. E isso não contribuiu para que eu tivesse uma relação saudável com o meu corpo. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala as coisas para as crianças, porque elas absorvem isso e elas levam isso para a vida inteira. Os meus amigos já sabem que eu faço terapia, então assim, não sou só eu que acho isso. Isso tudo veio de conversas com a minha terapeuta, de tentar entender por que eu sou como eu sou. E além de tudo, eu sofro com uma doença chamada compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar, primo ali da bulimia, da anorexia, mas que não é tão conhecido. Acho que as pessoas entendem e acham que a compulsão alimentar é uma doença como se fosse uma sem-vergonhice, que a pessoa é gorda, safada, não para de comer, sabe? E a compulsão alimentar, como qualquer doença, como qualquer vício, ela é muito difícil. E para piorar, ela é ali da família do alcoolismo e, cara, um alcoólatra ninguém oferece a bebida para ele, né? Em sua consciência. Já eu tenho que lidar com a comida para sempre. E eu tenho uma situação ali com a comida que às vezes eu uso a comida para confortar as coisas que eu estou sentindo. E isso obviamente me ajudou a engordar. Eu assim fico até um pouco envergonhada de falar desse assunto, principalmente da compulsão alimentar, porque eu já ouvi muita gracinha, sabe? Tipo, a compulsão alimentar é falta de vergonha na cara. Mas não é, gente, é uma doença de verdade, que tem fundos psicológicos, né? E que faz mal para quem tem. Muitas vezes as pessoas nem sabem que tem. Eu costumo dizer que eu percebi que eu tinha compulsão alimentar uma vez que eu comi tanto, que eu passei mal. E aí, né, eu pensei em bulimia. Pô, vomitei, tenho bulimia. E fui procurar ajuda. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, porque eu entendi o que eu tinha.
Eu entendi que eu ia ter que me tratar o resto da vida para tentar ter um peso saudável. E tá saudável de verdade, né? Não só a cabeça, como o corpo também, porque além de tudo, você ficar passando mal porque comeu demais não é nada legal. Nos últimos anos eu passei por um processo legal assim, de emagrecimento que eu acho que foi muito aliado ao fato de eu ter ido buscar ajuda terapêutica e entender melhor como funciona a minha cabeça, essas coisas da compulsão alimentar. Mas em algum momento do ano passado, de 2014, eu me distraí e quando eu vi eu já tinha recuperado boa parte do meu peso. É por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, voltando a escrever no blog, porque eu quero encontrar alguma forma de me comprometer de novo comigo mesma, de tomar conta de mim mesma. Como vocês viram, minha relação com o peso nunca foi das mais legais, né? Eu acho que durante muito tempo eu me vi de uma forma muito negativa em relação ao meu corpo. Eu me vi de um jeito ainda pior do que eu era. E isso não me ajudou a perceber quem eu realmente era e o quanto realmente eu engordei. Hoje em dia eu tento me olhar melhor, entender e estar sempre em contato com as minhas formas, com o meu peso, me pesando, botando as roupas, para não me enganar e saber que realmente e saber como eu realmente estou. Bem, foi isso. Queria dividir, desabafar um pouquinho. Eu acho que colocar essas coisas para fora fazem bem. E cada um tem a sua relação com o peso, né? Quem tem obesidade ou quem come pouco, cada um tem uma história. E se vocês quiserem dividir comigo, eu vou ficar muito feliz a história de vocês. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, dá um joinha e não esquece de passar lá no meu blog, xaviessa.com. Tchau!